Na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Falando nesse nosso culto de adoração ao Deus vivo, celebração ao Senhor. Se você abrir sua Bíblia no livro de Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3. Diz a palavra do Senhor, verso 1. Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos, e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão seus dias, e lhes acrescentarão anos de vida e paz. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre-as ao pescoço, escreva-as na tábua do seu coração, e você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Eu me lembro quando eu era adolescente e teve uma vigília na igreja. E ali na vigília, não era bem uma vigília, se assemelhava ao que nós fazemos aqui de 6 horas de adoração, 12 horas de adoração, foi algo nesse sentido, se assemelhava mais a isso. Eu me lembro que no período da tarde estava só a líder da intercessão, uma irmã da intercessão, e eu e mais um outro amigo. Mais ninguém. Nós estávamos ali, buscando o Senhor, orando, adorando a Deus. E em determinado momento a irmã da intercessão nos chamou para orar. Depois da oração, ela deu um conselho para nós. Olha, Deus está me falando aqui para vocês lerem Provérbios. Leia um capítulo de Provérbios. Eu perguntei, mas qual capítulo? Não, falei errado, não capítulo. Leia o livro inteiro. Confesso que quando ela falou aquilo, eu falei, o livro todo ela me falou comigo. Eu não li. Naquele momento eu não li. O tempo se passou. Um dia eu resolvi ler Provérbios. Comecei lendo lá o texto que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ali eu comecei a ler o livro de Provérbios e eu entendi que aquele conselho daquela irmã era um conselho para mim, mas também é um conselho para todo aquele que crê. Amém. Todo aquele que ama a Deus. Amém. Provérbios, sabedoria. É a sabedoria vinda de Deus. Nós, como seres humanos, nós temos o péssimo hábito de achar que a gente sabe tudo, achar que nós conhecemos tudo, mas é Deus que tem o conhecimento, é Deus que tem todo o saber, tem toda a ciência. O verso 5 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Na noite de hoje, meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos reunidos no nome do Senhor, reunidos mais uma vez para sermos ministrados por essa palavra. Nós estamos aqui porque nós não nos apoiamos naquilo que nós achamos que nós sabemos. Nós estamos aqui nessa noite porque nós reconhecemos que nós temos algo a mais do Senhor para aprender. Amém, Jesus. Nós não estamos aqui para nos apoiar no que desculpa Joyce, no que o Freud explica. Teorias epicurescas. Essa não é filosofia, isso é
Nós estamos aqui para nos apoiar no conhecimento, no entendimento, na sabedoria que vem do alto. Sabedoria é essa que Tiago diz: se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá a todos em abundância. A noite de hoje, meu irmão, minha irmã, é a noite de você buscar o conhecimento, é a noite de você buscar o entendimento, é a noite de você buscar o discernimento, não de algo vindo de mim, não algo vindo de qualquer ciência humana, mas é algo vindo diretamente do céu para você nessa noite. Tem algo novo do Senhor vindo dos céus para você nessa noite. Tem uma informação fresca do céu vindo para você nessa noite. Tem um conhecimento novo vindo do céu para você nessa noite. Deus quer que você seja o seu coração aberto para receber o novo dele, para ter a mudança de entendimento, para ter a transformação da sua mente. Feche seus olhos e ore ao Senhor. Consagre a sua vida, consagre o seu ser, consagre a sua mente, o seu coração. Deus, Ele está aqui. Deus, Ele está operando. Deus, Ele já está ministrando. Deus já está falando. Deus, Ele já está se mostrando, se revelando. Já chega ao trono da graça, meu irmão, minha irmã. Já chega ao trono da graça, onde você vai encontrar favor. Você vai encontrar misericórdia. E você vai encontrar a boa mão do Senhor. Aleluia. Deus Santo, Deus vivo, poderoso. Bendizemos o teu nome, Pai Santo. Pois só tu és o grande Deus. Só tu és o único Deus. Só tu és aquele que nós apoiamos no nosso conhecimento, no nosso entendimento. Tu és aquele que é a fonte, Deus, da nossa fé, a fonte das nossas bênçãos. Essa fonte inesgotável. Essa fonte que está para jorrar para a vida eterna. Essa fonte que nós temos acesso, livre acesso, através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E na noite de hoje, meu Senhor, que cada um aqui, ó Pai, compreenda a liberdade que o Senhor conquistou para nós. E cada um que nessa noite compreenda, Deus, o livre acesso que o Senhor conquistou para nós, que o Senhor garantiu para nós, e que nós busquemos essa água diretamente da fonte. Nós busquemos, ó Deus, esse conhecimento diretamente na fonte. Que nós busquemos esse entendimento, esse discernimento diretamente da fonte. Na noite de hoje, Deus Santo, como o Senhor já tem ministrado durante o tempo, Deus, meu coração, noite do derramar do conhecimento do Senhor, do entendimento do Senhor, noite, ó Deus, de olhos sendo abertos, de escamas caindo dos olhos, que seja nesse tempo, Pai Santo, sobre cada um e cada um aqui, ó Pai, esse despertar, esse abrir dos olhos. Assim como o apóstolo Paulo diz em sua epístola, Pai Santo, que abra os olhos do nosso coração,
os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos ver além do que os nossos olhos podem ver, além do que a natureza humana pode alcançar, além, ó Deus, do que o conhecimento humano pode descrever, pode explicar. Queremos ir num nível mais profundo, Deus, onde nós não temos condições de explicar nada, mas apenas receber pela fé. Nós recebemos pela fé nessa noite, ó Deus, aquilo que o Senhor tem por derramar sobre cada um e cada um aqui nessa noite, sobre a sua igreja nessa noite, sobre o seu povo aqui na congregação metodista em união nessa noite. Que o Senhor se manifeste da maneira que o Senhor bem apraz, conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Essa é a nossa oração dessa noite, ó Deus. Em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.
mais manifeste nesta noite, Senhor. Pai, muito obrigado por cada vida aqui presente, Senhor. Em nome do teu filho amado Jesus, Senhor. Estamos a cabo de todas as ofertas, Senhor. O Senhor possa poderosamente abençoando, Senhor. Nós sabemos que eu não preciso dele, Senhor. Eu só quero a nossa fidelidade que o Senhor dá. A tua palavra que nos foi muito sobre agradecemos, Senhor Deus, do teu povo muito eternidade. Abençoa, Senhor, para que a gente em nome de Jesus, Senhor. O Senhor venha falar com cada um nesta noite. Como o Senhor já está falando, Pai. Continua ministrando, Senhor Deus, em cada mente, em cada coração. Eu creio que o Senhor tem algo para cada um de nós nesta noite, Pai. Faça-nos verdadeiramente Espírito só o Senhor Deus, Pai. Só o Senhor salva, só o Senhor liberta, Senhor Deus. Só o Senhor tira todos os vícios, Senhor Deus. Em nome de Jesus, seja com cada um conforme o Senhor querer. Pai, louvado e agradecido as tuas, Senhor. Entrega aos irmãos que não estão aqui, Senhor. Não sei o motivo de cada um deles, mas o Senhor conhece cada um, Senhor. Eu posso estar visitando eles, Senhor. Eles vêm ter alegria de estar na tua casa, Pai amado. Eles vêm reconhecer que aqui é o lugar deles, Senhor. Em nome de Jesus, seja com cada um conforme o teu querer, Senhor. Está visitando aqueles que se encontram afastados. Não sei o motivo de cada um deles, mas o Senhor conhece cada um, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, seja com eles, Senhor. Eles venham reconhecer o Senhor Deus da provisão. É só o Senhor que cura, Senhor. Só o Senhor que tira todas as enfermidades, Senhor. Em nome de Jesus, seja com cada um, Pai. Vai trazendo cada um dessas vidas de volta, Senhor. Em nome de Jesus, Pai amado. Louvado seja Jesus. Cuida, Senhor Deus, dessa igreja, Senhor. Cuida daqueles coisas fracos, Pai amado. Vai fortalecendo, Senhor. Em nome de Jesus, vai restaurando essa vida, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu venho falar para nós nesta noite através da tua palavra, que é santo e verdadeira.
Tu és bem-vindo aqui neste lugar, Pai. Rendemos a Ti toda a nossa adoração, rendemos a Ti toda a honra, toda a glória, pois reconhecemos que Tu és um digno de ser adorado, de ser louvado. Nós rendemos a Ti, Jesus. Tu és santo, 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 santo. Nós louvamos a Teu santo nome nessa noite. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, meu irmão, minha irmã. Livro de Jó. Jó capítulo 42. Jó capítulo 42. Aqui no verso 1. A última resposta de Jó ao Senhor. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: Quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei porque eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: Escute, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de me falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Senhor, fala conosco nessa noite. Sua palavra foi lida, a sua palavra vai ser ministrada, e que no nome de Jesus, ó Deus, as palavras do Senhor, elas toquem os corações aqui nessa noite. Que assim como já foi dito, ministrado e liberado pelo Senhor, que haja mudança de entendimento, que haja conhecimento, que haja discernimento, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais. Nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Como macaco velho de igreja, desde criança, nas aulinhas de escola dominical lá, eu ouvia falar de Jó. Eu ouvia lá a história de Jó. Olha, Jó é um cara reto. Jó era uma pessoa temente a Deus. E aí, Jó perdeu tudo. Jó ficou doente. Mas Jó ele foi fiel até o fim. Isso é meio que um resumo da vida de Jó, um resumo da história. Só que à medida que o tempo foi passando, outras informações foram sendo colocadas na história de Jó. Outras informações eu fui conhecendo acerca de Jó. E eu não conheci o capítulo 42. E por não conhecer o capítulo 42 de Jó, os acessórios, as narrativas que me foram ensinadas em cima da história do livro de Jó, eram algumas situações que não baixam para a realidade.
Eu fui ensinado que o problema de Jó era Deus. Me ensinaram que toda a aflição, toda a dor, todo o sofrimento de Jó foi causado por Deus. E eu por muito tempo acreditava nisso. Por muito tempo eu reproduzi essa narrativa. Só que quando nós vamos ver, de fato, quem foi o causador da aflição de Jó? Não foi Deus. O causador da aflição de Jó foi Satanás. Aí você pergunta, mas Deilson, lá está escrito que Deus ele falou para Satanás, olha, está vendo meu servo Jó? Pode fazer as paradas lá, mas só não toca na vida dele. Deus, ele deu a permissão. Deus, da mesma maneira que, por conta da consequência do pecado, a aflição, o problema chega até nós. Mas Deus não é o causador. Pelo contrário, Deus é aquele que vela por nós. Amém, Jesus. O diabo ele vem para roubar, matar e destruir. A ânsia de Satanás é acabar com a minha e com a sua vida. Se ele pudesse, aqui num piscar de olhos, uma ceifada só, ele acabaria com todos nós, com todas as nossas vidas. Mas por que ele não faz isso? Porque nós temos um Deus que nos protege. Nós temos um Deus que nos dá oportunidades. Nós temos um Deus que zela por nós. Nós temos um Deus que chegou lá. Na vida dele não, porque ele me pertence. Muitas das vezes nós estivemos ali na beira do abismo, no bico do urubu, mas foi o Senhor que nos tirou. Foi o Senhor que decretou a palavra. Não aconteceu. O Senhor que decretou a palavra. Não. Nós tivemos em segurança. Eu sempre gosto de me lembrar do tempo do exército. E quando a gente tinha alguma instrução mais perigosa assim, os instrutores sempre falavam, ó, cadete, cuidado. Cuidado porque se qualquer coisa der errado, você vai virar nome de sala, nome de morro, nome de pavilhão, nome de água. E a primeira vez que falaram isso eu não entendi. Mas depois eu fui vendo que toda sala que tem o nome lá, sala cadete fulano, ala cadete ciclano, morro, tem um morro lá, morro cadete Edson, são, entre aspas, homenagens a cadetes que morreram em instrução. Existe lá o morro cadete Edson, tem dois morros, um do lado do outro. Tem o morro cadete Edson e o outro morro lá que não tem nome. O morro de cá, da direita, chama cadete Edson porque numa instrução o cadete Edson morreu naquele morro. Aí batizaram o morro de morro cadete Edson. Dois companheiros de turno meu morreram durante o estágio. Viraram o nome de sala. Um virou o nome de ala, a ala histórica da infantaria, hoje se chama ala cadete Maurício Dias, porque ele morreu em instrução. A galeria lá, que era, a gente chamava de Cassino da Sam, se tornou Cassino Cadete Paz, porque é um companheiro de turma meu que morreu durante o estágio, instrução. Eu gosto de lembrar disso porque nós estávamos na última instrução de 2007, eu no segundo ano, manobrão, e a gente estava do lado do morro cadete F, do morro sem nome. E lá a gente estava numa posição defensiva, na madrugada a gente tinha que fazer lá o serviço lá de ficar
de plantão no telefone. E tinha uma posição avançada lá que alguém podia ligar ali e avisar a gente que o inimigo estava chegando. Então tinha que ter plantão no telefone. E era eu e o Tavares, na toca. Chegou a nossa vez de ir para o telefone, nós fomos pro telefone. Ficamos lá no nosso quarto de hora. Acabou o nosso quarto de hora, o Tavares subiu o morro, chamou a próxima dupla que ia nos vender. Depois ele deu o sinal e eu subi o morro. Quando a gente chega na nossa toca, tinha tudo desabado. A toca é um buraco que a gente faz no chão. A gente fica lá dentro do buraco. Só que por cima é colocado madeira, cobre a madeira com terra e coloca ali a grama, a vegetação ali natural para quem está vindo de longe não ver que a gente está naquela posição. Quando a gente chega, a toca tinha desabado. Estava chovendo, a madeira estava meio podre, ela não aguentou. Na hora que eu vi aquilo, eu falei, Tavares, por pouco a gente não vira nome de novo. Se a gente estivesse aqui dentro, um dos dois ia para vaga. Não tinha como. O negócio caiu, era pesado, já era um dos dois. Ia cantar para subir. Mas por que um dos dois cantou para subir? Porque aquilo resolveu cair quando a gente não estava lá. Foi por causa da mão do Senhor. Foi por causa de uma palavra do Senhor. A armadilha já estava pronta. O cenário já estava preparado. Era só um momento de... Não tinha nem sentido, ia estar dormindo. Mas Deus disse não. Deus não é o nosso problema. Deus não é o causador da nossa aflição. Se Deus ele fosse o nosso problema, a quem a gente ia recorrer? Se Deus fosse seu problema, você vai recorrer para quem? Se Deus chegar, não, estou contra você. E aí? Quem é mais poderoso que o Senhor? Ninguém. Quando nós entendemos que Deus não é o nosso problema, muito daquilo que nós pensamos, achamos e criamos por conceitos cai por terra. E é por isso que Jó, aqui no final do seu livro, no final da sua história, Jó ele fala exatamente isso. Durante toda a sua jornada, Jó ele criou diversas situações. Jó ele achava que sabia de tudo. Jó achava que ele tinha resposta para todas as coisas. Mas no decorrer do caminho, Jó ele foi vendo. Na verdade, ele não sabia de nada. Nós por muitas vezes achamos que nós sabemos de tudo. Mas na realidade, nós não sabemos de nada. Achamos que temos resposta para todas as coisas. Mas na verdade nós não sabemos de nada. O conhecimento, toda ciência, ela vem do Senhor. E ela é baseada na palavra de Deus. Quanto mais eu me envolvo, quanto mais eu conheço a palavra, mais eu vejo que eu tenho que aprender. Existe um filósofo aí que não sei qual é agora, que ele diz: quanto mais eu acho que eu sei, mais eu vejo que eu não sei. Quanto mais nós mergulhamos no conhecimento do Senhor, mais nós vemos que nós precisamos conhecer mais. Quanto mais nós mergulhamos na intimidade do Senhor, mais nós vemos mais. Existem pregadores. Quando eu olho assim, eu falo, meu Deus, quanta sabedoria, quanto conhecimento. E o cara sabe essa parada toda. O cara não precisa estudar mais, o cara já sabe tudo. Ele não precisa mais ler a Bíblia. Ele não precisa mais fazer mais nada, porque está tudo na cabeça dele. Já pode ter uma vida. Qualquer coisa que falar para ele, ele vai saber desenrolar.
Quanto mais eu vejo esses homens que parecem que sabem tudo, mais eles se aprofundam em conhecer as Escrituras, mais eles se aprofundam em conhecer o Senhor. Porque na realidade, não sabemos de nada. O capítulo 42 é o coroamento desse entendimento, desse reconhecimento de que é o Senhor, que é a fonte de todas as coisas. Amém, Jesus. Amém. Como eu falei, eu não conheci o capítulo 42. Eu fui conhecer o capítulo 42 quando eu conheci uma banda lá de Belo Horizonte, que se chama Jó 42. Quando eu vi o nome da banda, eu comecei a gostar das músicas. Rock and roll maneiro. Depois pesquisem lá Jó 42. E me veio a dúvida, o que está escrito em Jó 42? E aquilo foi libertador para mim. O dia que eu li Jó capítulo 42, os meus olhos se abriram. Jó capítulo 42 é Jó dando uma resposta ao Senhor. É Jó depois de diversas perguntas que Deus fez para ele. Ele não soube responder nenhuma. Ele se achava o sabedor de tudo. Deus chegou para ele, você sabe de tudo? E Deus fez várias perguntas para Jó. E Jó ficou a cara de cachorro em mudança. Não sabia de nada. E o capítulo 42 é Jó respondendo a Deus, reconhecendo tudo isso. E um dos meus versículos favoritos, o verso 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Amém, Jesus. Esse é um dos meus versículos favoritos. Pensei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Tudo aquilo que Deus ele planejou vai se cumprir. Amém, Jesus. Tudo aquilo que Deus colocou como decreto vai se cumprir. Tudo aquilo que parece impossível, Deus tem todo o poder e vai se cumprir. Algumas semanas atrás eu estava comentando lá em casa. Falei, caramba, mas faz tempo que eu não vejo o Júnior. O Júnior é meu priminho. Filho da minha prima. Segundo grau. E a história do Júnior, o Júnior nasceu. O Júnior foi, acho que a pessoa mais orada e desejada da família, acho que foi o Júnior. Porque a minha prima, ela perdeu, acho que 3 gravidez. 3. Para muitos, ela não poderia mais ter filho. Quando ela perdeu o segundo, ela recebeu uma palavra. Administração na igreja, lá o Djavan, no final do culto, o Djavan olhou para ela e falou, Deus vai te dar um filho. O Djavan não sabia de nada, não conhecia minha prima. Pouco tempo depois, minha prima engravida. E ela ali grávida, se eu não me engano, de 2 meses. Ela vai dar o testemunho na igreja. Olha, eu perdi 2 gravidezes. Mas o profeta do Senhor liberou a palavra. Falou que Deus ia me dar o filho. Eu estou grávida. Todo mundo glorificou o Senhor. Todo mundo se alegrou. No curso do 3º, 4º mês, ela perdeu o que era criança. E aí todo mundo perguntou, mas e a promessa? Mas é a palavra. Agora, já está de idade avançada. Já passou dos 40. Já está quase com 50 anos nas costas. Aí, gravidez de risco, não tem mais como. Já era. Às vezes a promessa foi que você ia adotar um. Mas Deus, Ele não volta naquilo que Ele prometeu. Mas se Deus liberou a palavra, vai se cumprir. Eu sei que tudo pode, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. O plano do Senhor era abençoar minha prima com o filho. E ela lá depois dos 40, acho que 43, 44 anos, sei lá, engravidou. Gravidez de extremo risco.
resultado. Nasceu a bênção. Hoje ele tem 9 anos. Eu estava comentando com ela, você quando veio o Júnior e tal. Aí esse dia eu olhei em casa lá, na frente do portão, estou escutando. O que está falando aí, cara? Vamos ver a benção. Eu acabei de falar, falei, você esses dias, ele apareceu aí. Deus, ele tudo pode. Amém. Jesus, Aquela que tinha sido decretado que não teria mais filhos. O vizinho lá, levantado por Satanás para nos afrontar, ele ficava falando com meu primo lá. Posso falar aqui? Deixa eu pensar aqui. Ficava falando lá com o meu primo, sei, ó, aqui mesmo, ficava falando aqui, ó, igual a Penina, ficava falando lá para Ana. Olha aqui meu filho, ó, eu aqui, ó, tenho filho. Olha meu filho aqui, você não tem filho. Aí dizia, o seu está podre. Você não pode ter filho, mas eu aqui, ó, olha meu filho aqui, ó. Eu faço filho. Eu sou potente. O seu está podre. Você não tem filho. Vou estar lá. O inimigo pode te afrontar. O inimigo pode querer fazer com que o seu olhar se desvie da promessa. O inimigo pode tentar fazer com que você se canse. Não espere mais no Senhor. Tente desistir. Mas se volte para a palavra. Amém. Jesus, Deus, Ele tudo pode. Amém. E nenhum dos planos do Senhor vão se frustrar. Amém. Tudo aquilo que Deus falou que vai fazer, considera feito. Amém. Deus, Ele não fica brincando. Deus não se esquece. Deus não fala, pegadinha do malandro. Se Deus falou, vai acontecer. Não vai se frustrar. Vai se cumprir. Ele continua, tu perguntaste, quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Muitas das vezes nós, pelo nosso entendimento, nós começamos a querer encobrir os planos de Deus. Encobrir os projetos de Deus. Queremos muitas das vezes fazer Deus se passar por mentiroso. Mas como é que eu encubro os projetos de Deus, os planos de Deus? Quando eu começo a achar que eles não vão acontecer. Quando eu começo a me esconder e não ir para o jogo. Quando eu sei que Deus tem algo para a minha vida, um ministério ou um trabalho, eu começo a correr. Não, eu não. Não, para mim não. Eis-me aqui, mas envia ele ali. Jó, sem entendimento, sem conhecimento. Foi a pergunta de Deus. Quem é esse que sem conhecimento encobre os meus planos? Quem é esse que sem conhecimento tenta enterrar os poços? Quem é esse que sem conhecimento tenta racionalizar aquilo que não é para ser racionalizado? Quem é esse que sem conhecimento começa a colocar em xeque o meu sobrenatural? Existe dentro da igreja, dentro da teologia, no ramo católico se chama teologia da libertação. No ramo evangélico se chama teologia da missão integral. E dentro aqui da igreja evangélica também tem a teologia chamada liberal. E uma das coisas que essa galera tem ânsia por fazer é querer explicar os milagres. Muitas das vezes
querer dizer que não houve um milagre por si só. Por exemplo, o milagre da multiplicação. Para eles nem chamam o milagre da multiplicação. Eles chamam de o milagre da partilha. A palavra é clara em dizer que Jesus deu graças, partiu o pão e multiplicou os pães e os peixes. Mas para essa galera, foi a partilha. O exemplo de Jesus contagiou as outras pessoas que estavam, na verdade, escondendo sua comida. E ali, pelo exemplo de Jesus de dividir, eles ficaram constrangidos a também dividir. E o milagre não foi o sobrenatural. O milagre foi Jesus inspirando todos a repartir o que eles tinham. Racionalizando. Escondendo, encobrindo os planos de Deus. Quem é esse que sem conhecimento encobre os planos de Deus? Nós somos os da fé. Nós somos aqueles que cremos no sobrenatural, Senhor. Nós somos aqueles que cremos que os milagres do Senhor, eles não cessaram. Eles continuam até hoje. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Porque Ele ia cessar de fazer algo no nosso tempo, se Ele é o mesmo. Nós temos as mesmas condições, nós temos o mesmo acesso. Nós temos o mesmo combustível. Esse combustível é o poder do Espírito Santo que mora dentro de nós. Esse mesmo poder que ressuscitou Jesus de dentro dos mortos. É por conta desse poder que nós, ainda nesse tempo, também podemos viver o sobrenatural do Senhor. Também nesse tempo podemos viver os milagres do Senhor. Podemos ser agentes dos milagres do Senhor. Basta mergulhar. Basta não encobrir os planos do Senhor. E Jó continua dizendo: na verdade farei do que eu não entendia. Coisas que são maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Sempre que nós temos algo que nós não conhecemos, nós temos a tendência de desprezar, de rejeitar, de não dar crédito, ou já de criar um preconceito dentro da nossa cabeça. E quando a gente fala de preconceito, por conta da militância, do marxismo cultural que está engendrado na nossa sociedade, quando se fala de preconceito, a primeira coisa que você pensa, preconceito, então é o negro, é a mulher, é o deficiente. Não é nada disso que eu estou falando. Preconceito é um conceito já estabelecido. Nós somos movidos a preconceitos. Nós somos movidos na nossa cabeça a conceitos que nós achamos que são verdade e na realidade não são. Por exemplo, lá no livro de Atos, Pedro ele tem a visão de um lençol com animais ali. E o Senhor fala: mata e come. Ele não. Como é que eu vou comer algo que é impuro? Ele diz: não considere impuro aquilo que o Senhor santificou. Pode comer. E Pedro não quer comer. Por que Pedro não comeu? Sendo que ele teve a visão, o próprio Deus deu a orientação, falou para ele que ele podia comer. Porque ele tinha dentro de si um preconceito. Um conceito estabelecido pela religião. Um conceito estabelecido pela lei. E ele ficou engessado dentro de um modelo. Engessado dentro de algo que é ao contrário daquilo que o Senhor estava dizendo. Ele preferiu não obedecer ao Senhor por conta de um conceito que ele já tinha estabelecido e achava como certo. Coisas que ele não entendia. Coisas que são maravilhosas demais. Coisas que ele não conhecia.
as experiências com o Senhor, que pessoas têm, irmãos da nossa fé têm. E nós, por não termos passado por essa experiência ou por algo semelhante, também colocamos o nosso preconceito para o lado de fora. Coisas maravilhosas demais que nós não conhecemos, que nós não experimentamos. E ele continua: disseste, escute, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. E aí vem o outro texto que é um dos meus favoritos. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram. Eu te conhecia graças a uma sombra que alguém falou para ele. Eu te conhecia graças a um espantalho que alguém criou para mim. Eu te conhecia graças a uma imagem que alguém me mostrou. Eu não sabia quem o Senhor era. Eu não conhecia o seu caráter. Eu não conhecia o seu poder. Eu não conhecia a sua palavra. Todos nós somos iguais. Costumo dizer que todo crente é um ex alguma coisa. A gente pensa, não, não sou ex nada, nunca roubei, então não sou ex-ladrão. Nunca matei, então não sou um ex-assassino. Nunca fui viciado, então não sou um ex-viciado. Eu nasci dentro da igreja, ó, minha mãe me pariu já no altar. Eu nasci aqui, minha mãe estava aqui no louvor e a bolsa estourou, eu nasci aqui, dentro da igreja. Até você, que nasceu na igreja, é um ex alguma coisa. Porque o Evangelho é um novo nascimento, é uma experiência pessoal. Todo cristão precisa nascer de novo. Amém, Jesus. Todo aquele que professa o nome de Cristo Jesus, ele precisa passar pela experiência do novo nascimento. Não é porque eu tenho pedigree, eu nasci na igreja, meu pai é crente, minha mãe é crente, meus avós são crentes, meus bisavós são crentes, a minha família foi a família que fundou a igreja, mas se não passar pelo novo nascimento, não adianta. É uma vez que eu fui lá para num congresso lá em Piracicaba, congresso de escola dominical. E ali eu estava numa oficina, e ali no intervalo da oficina, ali em off, ali, conversando com eu de intruso, né? O pastor estava da oficina ali, estava falando com outra pessoa, e eu de intruso ali, ouvindo, aprendendo. Ele estava dizendo que ele tinha ido para a Alemanha. E lá na Alemanha, junto com outro pastor, eles descobriram alguns escritos de John Wesley. De Charles Wesley, irmão de John Wesley. Que eles não tinham conhecimento. No Brasil não tinha conhecimento daqueles escritos. Aqueles escritos estavam lá em alemão. Era uma carta de Charles Wesley para John Wesley. E na carta o Carlos estava pedindo uma orientação, estava desabafando com John Wesley por conta do seu filho. Ele disse na carta que o filho tinha abandonado a fé. E estava, como é que se diz? Estava voltando para o local de onde Jesus ele tinha tirado. Os tinha tirado. E ali era a aflição do coração de Carlos Wesley. E na hora, ele disse que ele conversando com o pastor Mildê, falou, pô, mas isso aqui, ninguém sabe, a gente não sabe dessa história, ninguém no Brasil sabe disso, não chegou esse conhecimento para nós, o que a gente faz? A gente omite isso, guarda para nós, ou nós levamos isso para o Brasil? O pastor falou, não vamos omitir nada, vamos levar essa verdade, a mostrar para eles.
que mesmo o filho de Carlos Wesley, que foi o cofundador do metodismo junto com John Wesley, o filho dele também precisava do novo nascimento. A gente vê, nossa, John Wesley era santo, John Wesley era o cara, amigo de Deus, o tição tirado do fogo. Carlos Wesley, o apoio, aquele que fez a teologia cantada. Enquanto John Wesley era o cérebro da teologia escrita, da pregação, Carlos Wesley traduzia essa teologia, essa ciência de John Wesley, através da música. Enquanto muitos não entendiam as palavras de Wesley, por conta de ser muito erudito muitas das vezes, Carlos Wesley facilitava, pegando essa teologia e traduzindo em músicas, canções. Até mesmo os filhos de Carlos Wesley precisavam de um novo nascimento. Todos nós somos ex alguma coisa. Todos nós conhecemos a Deus só de ouvir falar. Quando nós passamos pela experiência do novo nascimento, o sobrenatural do Senhor, nós passamos a compreender que agora nós conhecemos Deus de fato. Que agora nossos olhos veem e contemplam o Senhor. Amém, Jesus. Que agora as nossas mãos, a nossa vida, as obras das nossas mãos, a nossa vida, já não é mais a mesma. A nossa ótica em relação a Deus já não é mais a mesma. Quando eu compreendo esse conhecimento do Senhor, a minha relação com Ele muda. Eu não tenho mais uma relação de distância. Agora Deus ele está perto de nós. Amém, Jesus. Agora Deus é o meu melhor amigo. O Senhor é o meu companheiro. O Senhor é aquele que eu posso acessar. O Senhor é aquele que eu posso me achegar todas as vezes. Porque agora os meus olhos veem o Senhor. Amém, Jesus. O verso 6 ele termina dizendo: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele reconhece o tempo perdido. Quanto tempo nós perdemos? Quanto tempo nós ficamos marcando passo? Quanto tempo nós ficamos apoiados dentro do nosso próprio conhecimento? Quanto tempo nós ficamos agarrados em liturgias, agarrados em religiosidade, agarrados em conceitos falsos, agarrados em picuinhas bobas, agarrados em rixas que nós criamos e na verdade elas não existem. Eu já contei isso aqui, mas eu posso sempre falar. Tem gente que morreu no cinema. Não vou citar nomes porque hoje ele é pastor. Se vocês não o conhecem, vocês podem vir a conhecê-lo. Alguns conhecem. Mas não vou dizer nomes. Na época eu trabalhava no terceiro turno. E o terceiro turno ele começava no domingo 8h20. Então eu não podia ir aos cultos à noite. Eu só ia na escola dominical de manhã. E lá na igreja central, não tinha catedral ainda, era central, a igreja pequenininha. Por conta do crescimento, eles começaram a ter o culto 5 horas da tarde. Eu falei, esse culto dá para ir. De vez em quando eu botava lá, 5 horas da tarde. E por conta de eu começar a frequentar ali e tal, o pessoal me vê, esse carisma contagiante que eu tenho, isso começou a despertar ciúmes em algumas pessoas da igreja. Quem é esse? Que vem de outro lugar e começa a ter o carisma do pessoal da nossa igreja. Quem é esse? Que vem lá que eu falo da rixa boa.
Durante muito tempo tinha uma rixa idiota entre a Metodista Central e a Macedônia. Idiotice. A Macedônia sendo a Central, a congregação da Central. Depois de um tempo, a Macedônia cresceu e se tornou maior que a Central. E eles não aceitavam isso. Como pode? A nossa filha se tornar maior que nós. Tinha a rixa imbecil das duas igrejas. O reino de Deus ficava em segundo plano. E era isso que eles pensavam. Esse que veio de lá, da igreja que saiu daqui, como é que ele chega aqui e tem essa popularidade toda? Não pode. E começaram a me boicotar. Começaram a me boicotar de eventos. Começaram a me boicotar de participações em algumas situações. Quem participava junto. Começou a se criar um espantalho em cima da minha figura. E eu, como sempre, pensei em reino de Deus. Eu não tenho nada com isso. A gente teve uma atividade, vamos chamar a pessoa lá de lá para estar ministrando. E ele recusou. E o pastor Daniel ficou aqui, mas por que ele recusou? Eu estava, pastor, tem uma parada para te falar. Aconteceu isso. E o camarada está de olho numa irmã lá, e ele acha que eu estou indo lá por causa da irmã, só porque eu converso com a irmã lá, ele acha que eu estou querendo a irmã também, que eu sou concorrente dele, e o pastor ficou maluco. Não é possível, está rolando. Antes que eu acabe uma história, que eu saiba como errado da história, já estou falando para o senhor tudo que aconteceu. O pastor Daniel até arrepiava o bigode, mas ficava bravo. Rixas idiotas. Agarrados a coisas que não existem. Fantasmas que não existem. Perigos que não existem. E o reino de Deus ficando em segundo plano. Graças a Deus, que os olhos daquele irmão se abriram. Eu me lembro de uma atividade do distrito. Ele me viu, ele veio me abraçar. Sem nome de Deus. Vou fazer um retiro, eu vou te chamar para pegar. Eu pensei, ué. Amém. Eu vou, só me chamar que eu vou. Eu fui. Fui no retiro, galera. Fui na vigília. Fui na vigília. Mas eu não era o pregador da vigília. Mas no meio da situação toda, no momento que ele me pensou, vem cá. Traz uma palavra de Deus. Porque eu sei que existe uma palavra de Deus no seu coração a ser compartilhado. Por isso que é cristão. É ele se abominando, se arrependendo do tempo perdido, se arrependendo das picuinhas que não existiam, se arrependendo do atraso, os pensamentos que fizeram com que o reino de Deus ele não avançasse na medida que tinha que ser avançado, por conta de coisinhas pequenas. Jó diz: eu me arrependo no pó e na cinza. Deus ele nos chama para o arrependimento, meu irmão. Deus nos chama para esse arrependimento, que na realidade é um recomeço. Todo arrependimento é um recomeço. Todo arrependimento é uma oportunidade que Deus nos dá de recomeçar. Deus nos dá todos os dias a chance de um novo arrependimento. Deus nos dá todos os dias a chance de um novo recomeço.
Só que agora com a ótica dele. Agora com o olhar dele. Você se arrependendo, abraçando essa graça, abraçando desse amor, abraçando dessa misericórdia. E agora caminhando segundo a ótica do Senhor. Caminhando segundo o entendimento do Senhor. Sobre uma nova perspectiva. Antes, eu tinha só uma ideia. Mas agora eu obedeço ao Senhor de fato. Antes eu só brincava. Mas agora eu levo o Senhor a sério. Antes eu tinha alguns episódios de fé. Mas agora eu vivo de fato pela fé. Antes eu tinha só alguns episódios de confiança no Senhor. Agora minha confiança está inteiramente no Senhor. O Senhor tudo pode. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Quando nós temos entendimento dessa palavra, desse versículo, a gente começa a entender algumas canções. E nós passamos a cantar essas canções com entendimento. Quando eu vejo esse versículo, eu sempre me lembro da canção Deus do Impossível. Que tem um texto que fala sobre isso. Eu gosto de esquecer os pedaços. Mas é esse versículo. O que diz sobre mim não pode ser frustrado. Venha em meu favor. Cumpra em mim o teu querer. Quando eu tenho conhecimento, entendimento do que de fato agora diz esse versículo, essa palavra. Até as canções, elas passam a ser diferentes. Agora eu estou entendendo o que eu estou cantando. Agora eu não estou levantando minha mão sem entendimento nenhum, falando coisas aleatórias. Agora eu entendi que eu estou cantando isso como uma oração, a consagração da minha vida. Senhor Deus é impossível. Senhor Deus que tudo pode. Senhor Deus que nada, nenhum dos seus planos eles se frustram. E uma vez que esses planos não se frustram, Senhor, me inclua dentro desses planos. Eu quero fazer parte desses planos. Não quero estar correndo a reboque. Não quero estar junto, eu quero estar no meio. Quero ser um agente. Você pode pegar meus irmãos? Eu estou ficando empolgado. Já ia entrar no que eu quero falar semana que vem. O que tem para semana que vem é para semana que vem. Mas vai com essa palavra dentro do seu coração. A semana que vem é uma continuação dessa construção. Agora você conhece o Senhor, não de ouvir falar. Agora você tem o entendimento de quem é Deus, de fato. Agora os seus olhos se abriram. E uma vez que os seus olhos se abrem, a sua esperança ela é ativada. A sua esperança se torna viva. A luz no fim do túnel, ela se acende. Onde havia escuridão, onde havia descrença, onde havia desesperança, agora a esperança ela se acende. Aparece. Feche seus olhos. Pense nas promessas do Senhor. Pense na palavra do Senhor. Pense nas suas orações dirigidas ao Senhor. Traga a sua memória aí, coisas que Deus aí já falou e você achou que era coisa da sua cabeça. O sentimento que está lá no fundo do seu coração. Você fala, não, isso aqui não vai rolar não. Quem sou eu
tudo aquilo que Jesus ele conquistou na cruz. Nós cantamos isso. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Quando você entende isso, é meu, tem direito. Jesus conquistou para mim. Jesus disponibilizou para mim. Uma vez que está disponível, eu tomo posse. Uma vez que está liberado, eu tomo nas minhas mãos. Uma vez que é projeto do Senhor, uma vez que Ele prometeu que Ele vai agir, Ele vai agir. Por isso que a palavra diz: agindo eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir do Senhor. Ninguém pode impedir a ação do Deus vivo. Ninguém pode impedir o manifestar do Deus Todo-Poderoso. Está disponível para todo aquele que crê. Está disponível para todo aquele que deseja participar, que deseja se envolver. Quando Joel, o profeta Joel, ele teve ali a profecia da vinda do Espírito Santo, e ali todo mundo é colocado no pacote. Lá fala dos filhos, das filhas, dos servos, dos velhos. Lá todo mundo ia receber a porção do Espírito Santo. Lá não faz acepção de pessoa, fala que ele seria derramado sobre toda a carne. Esse Espírito Santo ele foi derramado sobre toda a carne. Esse Espírito Santo ele foi derramado sobre mim e sobre você. Esse Espírito Santo ele já está em nós. E o Espírito Santo, esse Espírito Santo, que é essa força motriz, essa força que te impulsiona, essa força que não te deixa parar. A nossa humanidade muitas das vezes fala para parar, pede para parar. A carcaça cansa. O sentimento vem, o desânimo vem. Mas é o Espírito Santo que nos lembra dos planos. É o Espírito Santo que nos lembra que nenhum dos planos vão se frustrar. E é Ele que nos dá forças para continuar. Ele que nos dá forças para perseverar. Ele que nos dá forças para continuarmos caminhando. Porque nenhum dos planos do Senhor vai se frustrar. Ele tudo pode. Ele tem todo o poder. Nós colocamos nas suas mãos, ó Deus, os nossos planos. E se os nossos planos, ó Deus, forem conforme os seus planos, nós cremos que nenhum deles se frustrará. Mas porventura, Deus, os nossos planos não forem como os seus planos, nós lançamos fora os nossos planos, para ficarmos somente com os planos do Senhor. Porque o seu pensamento, Deus, são mais altos que os nossos pensamentos. Os seus caminhos são mais altos que os nossos caminhos. E o melhor é obedecer. Sua palavra diz que há para o homem caminhos que parecem direitos. Pelo nosso entendimento parecem direitos. Mas tudo aquilo que é humano é fadado ao fracasso. Tudo aquilo que é humano
é fadado a morrer, mas aquilo que vem do Senhor é eterno. Aquilo que vem do Senhor para sempre. Aquilo que vem do Senhor é plantado para a eternidade. Nós queremos viver esses planos eternos. Nós queremos viver esses propósitos eternos. Nós queremos viver esses projetos. Por isso, Pai Santo, sobre a vida dos seus filhos e filhas aqui nessa noite, eu clamo, Pai, para que se abram os nossos olhos, que caiam as escamas dos nossos olhos, que nós demos crédito à pregação, para que nós possamos ver a mão poderosa, o braço forte do Senhor. Nos leve para os nossos lares nessa noite, com sua proteção, com seu cuidado. Que vivamos, ó Pai Santo, o que o Senhor estabeleceu para nós, que o que tem eternidade, o Senhor tem reservado para nós, e seus filhos e filhas, ó Deus, rompam limites, e ande segundo os seus propósitos, para a tua glória que nós oramos. No nome do Deus Santo, daquele que sempre é vencedor, o eterno vitorioso, o nosso Senhor Jesus Cristo, a quem pertence a honra, a quem pertence a glória, a quem pertence o poder e o domínio para todo sempre. Amém, amém e amém. Deixa eu abençoar, irmão, minha irmã. Para a paz de Cristo, que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde. Nós nos vemos na